Charles do Bronx perdeu feio a sua última luta, porém pode se recuperar, porque já foi desafiado. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aí. Obrigado. Dan Hooker, olha isso. Alguém acorde o Charles do Bronx e diga a ele que vamos lutar em novembro. Caiu do céu. Charles do Bronx precisa de uma luta para se recuperar no UFC e tem um top que está numa posição que, sinceramente, Dan Hooker não luta para estar tão em alta no peso leve. Essa luta pode sim ser muito benéfica para o brasileiro nesse momento. Ele não vai enfrentar aquela galera do topo que está sonhando em disputar o cinturão. Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett, Justin Gaethje, Max Holloway. Pode ser? Pode. Mas, olha aí, se não for ele, Dan Hooker vem muito bem a calhar. E tem uma curiosidade. Essa luta quase aconteceu no passado. Teve já uma discussãozinha, um entreveiro entre o Charles do Bronx e o Dan Hooker provocando o brasileiro. E aqui, anos depois, ele vem de novo e aproveita o quê? O Charles do Bronx nocauteado, mas ainda tendo nome, Dan Hooker o vê como um trampolim para a glória, para ser inserido nessa disputa de cinturão, na corrida. Mas, sinceramente, eu acho que se o Dan Hooker acha o Charles do Bronx vencível, e ele tem o direito de achar isso, o Charles do Bronx também tem o direito de achar o Dan Hooker a luta ideal para voltar ao caminho das vitórias. Dan Hooker, sinceramente, fala muito, mas não luta o suficiente para tirar onda com essa galera de destaque, ainda mais um ex-campeão. É um lutador que só tem trocação. Charles do Bronx tem trocação e tem o chão. Óbvio, Charles do Bronx já falou que ele gostaria de enfrentar o Max Holloway. Mas se não for o Max Holloway, eu acho o Dan Hooker um excelente plano B. Por conta da posição que o Dan Hooker se encontra no ranking, no top 10 ali, é daquela galera, sem sombra de dúvida, o nome mais acessível para você vencer. Ele não luta tanto para justificar essa posição. E o Charles do Bronx, precisando vencer, Dan Hooker é um nome muito acessível. Dan Hooker provocou. Charles do Bronx pode dar uma resposta positiva, e ainda mais no octógono, mostrando que ainda pode ser competitivo e que não está acabado por conta de um nocaute sofrido por Ilia Topuria. Convenhamos, ele perdeu, mas não perdeu para um qualquer. O Dan Hooker não é esse lutador todo. Uma coisa é a gente achar que o Charles do Bronx pode ser difícil dele ser campeão. Outra coisa é achar que o Charles do Bronx está acabado a esse nível de não vencer o Dan Hooker. Seria injusto. Dan Hooker desafiou. Tomara que o Charles do Bronx pense com carinho nesse desafio, porque nessa aqui eu ainda daria um certo favoritismo para o Charles do Bronx. O que vocês acham dessa notícia pro Charles do Bronx? Uma boa ou é um perigo? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e se inscrição no canal.